Pai do Senhor, irmãos. Vamos colocar de pé e invocar o nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, pela esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos, ó Pai, à Tua presença, Pai, de estarmos, ó Pai, o melhor lugar, ó Pai, onde poderíamos estar esta noite, ó Pai, que é te louvando, ó Pai, que é bendizendo, ó Pai, as Tuas maravilhas, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque cada vez, ó Pai, que invocamos a Tua presença neste lugar, o Senhor se faz presente em nosso meio, Deus. Por isso eu te peço, ó Pai amado, que a Tua presença, Pai, a Tua glória, Senhor, não venha faltar esta noite em nosso meio, ó Pai. Que a Tua glória, Pai amado, venha nos encher esta noite, ó Pai. Que a Tua presença, Senhor, venha nos dar, ó Pai, um rumo a seguir, ó Pai amado. Que a Tua presença neste lugar, ó Pai, venha nos transbordar, ó Pai amado. Porque se não for o Senhor em nosso meio, ó Pai, de nada, Pai, adiantaremos estar aqui, Senhor. Se não for, ó Pai, para te adorar, ó Pai, se não for para bendizer o Teu nome neste lugar, ó Pai, o lugar santo, ó Pai, o lugar, ó Pai amado, onde o Senhor fortalece a Tua igreja, Pai. E é para isso, ó Pai, que estamos aqui esta noite, ó Pai. É para ser fortalecido na Tua presença, Pai. Porque não viemos, ó Pai, passar horas neste lugar, ó Pai. Não viemos, ó Pai amado, passar minutos, ó Pai, mas nós viemos entrar à Tua presença, Senhor, reunido como a Tua noiva neste lugar, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, recebe sim, ó Pai, a nossa adoração, ó Pai, porque é a única coisa, Pai, a qual temos, Senhor, para Te entregar, ó Pai, porque o Senhor é dono de tudo, ó Pai. O Senhor, se não for o Senhor, ó Pai, aguardar os nossos lares, ó Pai, aguardar as nossas vidas, ó Pai, de nada, Senhor, nos adiantaríamos, ó Pai, nos capacitar, ó Pai, se não for a Tua presença, Pai, nas nossas vidas, Senhor, de nada adiantaria, Pai, os nossos esforços, ó Pai, mas nós bem reconhecemos, ó Pai, a Tua majestade, ó Pai, a Tua santidade sobre as nossas vidas, ó Pai. É bem verdade, ó Pai, que somos falhos, ó Pai, somos pecadores, ó Pai, e reconhecemos isso, Senhor, por isso estamos aqui, ó Pai, para buscar o Teu favor, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, abençoa a vida daqueles que estão aqui, ó Pai, abençoa, Senhor, aqueles que há de chegar, ó Pai, mas que a Tua presença, Senhor, não venha passar, ó Pai, desapercebida esta noite, ó Pai. Repreendemos, ó Pai, tudo aquilo que nos tira o foco, ó Pai, repreendemos, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que nos tira a atenção, ó Pai, de Ti esta noite, ó Pai. Venha falar, ó Pai, conosco, meu Deus, é o que eu Te peço, ó Pai, e Te agradeço, em nome de Jesus, ó Pai.
abra a palavra do Senhor no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, é o momento em que nós iremos louvar nós acabamos de louvar, mas nós vamos meditar e nos alimentar da palavra de Deus. É um momento em que a igreja, então, fica com o coração aberto, com os olhos espirituais, ouvidos espirituais atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui nesta noite para poder falar no teu coração, quem sabe trazer uma saída, quem sabe mostrar uma direção, quem sabe responder a um anseio, quem sabe preencher um vazio que está no teu coração. O Senhor tem uma palavra de poder, um alimento vigoroso, não é? Para as nossas vidas. Então, abra comigo Evangelho de Marcos, capítulo número 10, a partir do versículo de número 13. Marcos 10, versículo de número 13. Vamos aguardar um pouquinho para que você possa abrir a tua Bíblia, aquele que está em casa também possa fazer da mesma maneira, abrindo a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 13. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava-as. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, venha com a tua palavra nesta hora, meu Deus, nos abençoar. Nós estamos sedentos e famintos dela. Subimos até este lugar para te louvar, para te adorar, para exaltar o teu nome, mas subimos também, Senhor, porque cremos e sabemos que a tua palavra, ela é poderosa para poder nos transformar, para poder, Senhor Deus, nos fortalecer e nos consolar. Então, ó Deus, cumpra com os propósitos dela, da tua palavra, na vida de cada um aqui, no coração de cada um aqui. Espírito Santo, nos ajuda a compreender, Senhor, qual seja a tua boa e agradável vontade para cada um de nós aqui. Através dos teus conselhos, nos dá direção. Venha falar através da tua palavra aos nossos corações e venha nos revelar os segredos, Senhor, os mistérios do profundo do teu coração para a tua igreja. Fala com cada um de nós, Senhor, nos transforma, nos abençoe, nos alimente. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis vos assentar, amados. Graças a Deus, irmãos. Muito bem, amanhã, não é? Segunda-feira, feriado nacional, nós temos a comemoração aí do Dia das Crianças. Para nós, para a igreja do Senhor Jesus, é só isso que é comemorado, não é? O Dia das Crianças. E nós temos, então, nesta noite, uma palavra que possa trazer uma relação, não é? Ou uma correlação com este momento. E é inegável que Jesus sempre teve um cuidado muito grande com as crianças, né? Até as pessoas que são do mundo, que não são, não é, de um grande conhecimento da palavra de Deus, elas sabem disso, não é verdade? Que Jesus sempre teve um carinho especial, não é, acerca das crianças. E é claro, quando o Senhor, então, aqui ele fala que o reino de Deus pertence
né, pertence às crianças, é claro que Deus está falando das crianças mesmo, né, das crianças que ainda estão vivendo a sua fase de inocência, que ainda tem uma pureza no coração, não é? Que ainda tem o coração limpo, não é verdade? Que são, na verdade, ou que determina aquilo que serve como, então, qualidades na vida de uma pessoa para poder fazer parte do reino de Deus, mesmo ela sendo adulta, não é? Deus, ele requer isso das pessoas. Deus requer uma santidade, né? E por isso que nós, depois que passamos pelo batismo e passamos e entramos num processo que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, chamado regeneração, que é a transformação, né? Que é quando então nós nascemos de novo no batismo, não é verdade? E o Espírito Santo começa a agir no nosso coração. É isso que na verdade acontece, não é? E espiritualmente nós nascemos de novo. E quem nasce criança, pessoal, não é? Na vida natural e na vida espiritual. Ninguém nasce adulto, ninguém nasce já crescido, ninguém nasce sabendo de tudo. É? E espiritualmente também é assim. Nós nascemos como criança, não é? Na conversão nós entramos nesse processo de regeneração, e conforme nós vamos crescendo, desenvolvendo espiritualmente, a gente vai entrando em outros processos até chegar no processo chamado de santificação, não é? Que é aquilo que requer das nossas vidas esta pureza, né? Esta inocência, este coração puro, tal qual uma criança natural tem. Então, quando Jesus fala, olha, você viu o que aconteceu aqui, né? Jesus estava lá ensinando e as criancinhas queriam chegar perto do mestre, queriam chegar perto de Jesus. É? E os apóstolos que estavam ali começaram a repreender as crianças. Não deixa, olha, não vai oportunar o mestre, deixa o mestre. Jesus escutou, falou, de maneira nenhuma, deixai vir a mim elas, as criancinhas, não é? Deixai vir a mim, deixai vir a presença dele, né, que na verdade é a porta do reino de Deus. Jesus é a porta desse reino, não é? Deixa as crianças virem, porque dos tais pertence o reino de Deus. E Jesus estava falando corretamente. Por quê? Porque as crianças, certamente, na idade que eles tinham, ainda não tinha, não é, o pecado latente desenvolvido, ainda não tinha malícia, né, no coração. E a criança, ela tem essa característica, né, da pureza. Às vezes até nos surpreende a pureza das crianças às vezes nas suas manifestações, naquilo que elas expressam, na sinceridade que existe um coração puro. Às vezes até choca a gente, às vezes a gente até em situações difíceis, de tão puro que é o coração de uma criança, né? E depois Jesus fala assim, olha, né, ele ainda continua, depois que ele adverte os apóstolos, ele então ensina, não é? Ensina dizendo, olha, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus, ou quem não entrar, né, e desejar o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma terá permissão para entrar, né, no reino de Deus, não é? E ele então tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e os abençoou. Então, eu quero nesta noite, rapidamente aqui com a igreja e com os irmãos que estão em casa, levantar algumas questões, né, em relação a esta condição, na verdade, que Jesus colocou. Olha, uma coisa muito séria, para que nós pudéssemos entrar no reino de Deus. Ao pé da letra, se você for então aqui interpretar, né,
literalmente aquilo que está escrito e não espiritualmente, mas a Bíblia é um livro espiritual que não pode ser interpretado, não é? Na sua totalidade de maneira literal, claro que não, é um livro espiritual, não é, que fala ao nosso espírito, não é verdade? Mas se a pessoa ela for simplesmente tentar compreender essa colocação de Jesus literalmente, aí ele vai entender o seguinte: bom, então somente as crianças é que podem ser salvas, não é? E é verdade isso? Jesus veio para salvar somente as crianças? Não, Jesus veio para salvar toda a humanidade, todos os homens, né? Então não veio para salvar só as crianças. Então Jesus tem um ensino aqui para nós, muito importante, porque fala de uma condição para que aquele que deseja, que aspira, que deseja entrar e participar do reino de Deus, porque o reino de Deus, na verdade, ele ainda não está estabelecido, você sabe disso. O reino de Deus, não é? Ele vai se estabelecer, não é? O reino de Deus hoje, ele é, na verdade, o reino dos céus, né? Onde Deus reina e Deus controla todas as coisas, mas a gente sabe que existe um governo humano, um governo também de um principado espiritual sobre a terra, que é um governo de Satanás, na verdade, né? O príncipe deste mundo, como Jesus nos ensinou, não é verdade? Então, o reino de Deus não está estabelecido. Por quê? Porque é impossível nesse momento o reino de Deus estabelecer? Não, de forma nenhuma. Para Deus nada é impossível, mas existe e existirá, segundo as Escrituras, um momento certo em que o reino de Deus, então, irá se estabelecer perpetuamente, eternamente, não é? Nós estamos vivendo um momento chamado o tempo da graça, o tempo da graça, o tempo da igreja, não é? Aonde Deus usa a igreja, Jesus, ele então, sendo este corpo aqui na terra, a igreja, ele proporciona o caminho para que as pessoas então entrem, se comprometam em Deus para fazer parte desse reino e efetivamente começam a receber então um governo divino, uma direção do Espírito Santo, começam a experimentar já coisas desse reino que está sendo estabelecido, mas para todos os efeitos, enquanto seres humanos nós estamos com os pés aqui no mundo, não é? E Deus, o próprio Jesus orou a Deus dizendo: olha, Pai, tem misericórdia deles, eles não são desse mundo, eles estão no mundo, mas eles não são deste mundo, eles são teus, o Senhor nos me deu e eles são teus. Então veja que, não é? Jesus, ele está falando de uma condição para quem quer entrar, e você, não é? Que já se considera, dentro desse reino de Deus, você precisa então compreender, você precisa se enquadrar, na verdade, nessa condição que Jesus coloca para que o homem então possa entrar, não é? Possa buscar, possa querer, possa desejar o reino de Deus. E que condição é essa? De ser como uma criança. Agora, ser como uma criança, não é? Existem aspectos que são importantes, não é? Para que nós possamos então moldar os nossos corações como crianças, para podermos entrar no reino de Deus. Mas também ser igual criança, né? A criança, ela de certo ponto, né, se nós formos ver espiritualmente, a criança, como uma criança natural, ela precisa crescer, ela precisa aprender, ela precisa se desenvolver, ela precisa então, com o crescimento do corpo, se alimentar de um alimento mais forte, ela precisa crescer e ser forte, não é verdade? Então, ser criança que Jesus está falando aqui, não é a pessoa também se deixar levar numa condição de ficar numa dependência de Deus, né? Desde da sua conversão, e não buscar coisas
maiores e melhores do próprio Deus, que é o nosso crescimento espiritual. Não buscar, por exemplo, esse processo de santificação, de consagração, de entendimento de que, em detrimento a tudo aquilo que o mundo possa oferecer, que possa ser bom momentaneamente para nós, porque nós vamos podemos trocar aquilo que é momentâneo por algo que é eterno. E o que tem mais valor? Uma coisa que acaba ou uma coisa que é eterna? Claro, uma coisa que é eterna, não é verdade? Se você colocar isso na prática aqui, por exemplo, no mercado de automóveis, no mercado de carro, existe uma marca de carro, japonesa, não vou fazer propaganda aqui, mas que é muito cara, que todo mundo quer. Por quê? Porque não quebra, porque não dá manutenção, porque tem tecnologia, porque é econômico, então todo mundo quer. E um carro, às vezes 2010, 2012, tem um preço, às vezes, de um carro zero. Mas você fala, como é que pode? É claro, aquilo que é melhor, aquilo que a pessoa tem mais valor do que aquilo que a pessoa pode ter e quebrar e se perder. Espiritualmente também, não é verdade? O mundo oferece muitas coisas boas, mas são temporais, vão passar, vão ficar, vão acabar. Agora, a glória de Deus, aquilo que Deus tem para nós, de bom, de perfeito, de agradável, de maravilhoso, é eterno, irmão, é eterno, irmã. Então é isso que nós precisamos, é essa ficha que tem que cair na nossa vida, no nosso crescimento espiritual. Então, espiritualmente, também nós não podemos ficar como crianças estacionados. Nós precisamos nos envolver, e a palavra de Deus fala isso, não é? Lá em 2 Pedro, Pedro fala, ensina, olha, você precisa se alimentar do leite espiritual para que você possa crescer e se fortalecer. E em outras palavras também, em outros textos também, Paulo, ele usa essa alegoria, essa comparação, que nós éramos crianças e dependíamos de um leite, mas agora nós somos adultos, nós podemos receber espiritualmente um alimento mais forte, para coisas maiores com Deus. Mas, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer com a questão de ser como uma criança, é na dependência que uma criança tem de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais desenvolvida, de uma pessoa mais capacitada. Então eu pergunto para você, você entendeu essa minha colocação? Uma criança, ela não é autossuficiente e nunca vai ser. Uma criança, ela precisa de apoio, ela precisa de proteção, ela precisa de educação, ela precisa de referências, ela precisa ser sustentada, ela precisa ser apoiada, porque senão ela não cresce, ela morre. Não existe, nenhuma condição de uma criança se desenvolver sozinha e conseguir, por exemplo, se alimentar sozinha e subsistir sozinha. Ela vai precisar sempre de alguém mais preparado, de alguém que tenha uma condição melhor para oferecer tudo isso. Comumente é a figura dos pais. São os pais que assumem esta condição de poder oferecer tudo isto para uma criança, para a criança poder então crescer saudável, crescer equilibrada, crescer educada, crescer com os bons costumes, com uma boa educação, dentro dos padrões que são padrões morais, dentro dos padrões que são sociais. A criança, ela precisa do adulto, ela precisa de alguém maior, precisa de alguém mais forte. Então fica claro e evidente que quando Jesus está falando aqui de criança, não está falando da criança, da criancinha, está falando de nós. Quem são os pequeninos? Somos nós.
É assim que nós temos que nos ver, como pequenos em relação a Deus. Deus que é essa figura de pai, de mãe, de protetor, de provedor, daquele que guarda, daquele que projeta, daquele que dá a melhor direção, daquele que vai dar a melhor educação. É Deus em relação a cada um de nós, independente de idade cronológica ou de fase da nossa vida. Nós somos os pequeninos e, na verdade, a palavra de Deus que nós somos o quê? Fala que nós somos o quê diante de Deus? Como relva que o vento sopra. Nós não somos nada, não é? Em relação a podermos ser autossuficientes. Na verdade, nós somos como crianças indefesas num cenário espiritual, num panorama espiritual. Num panorama espiritual, cada um de nós, cada ser humano, é como se fosse uma pessoa indefesa, fraca, limitada, desprotegida. Então, primeira condição para que nós possamos então entrar no reino de Deus, fazer parte do reino de Deus, nós precisamos entrar com este sentimento, achando que nós somos totalmente dependentes de Deus. E aí que as pessoas erram. Não é? Porque às vezes a pessoa, ela vem para Deus, se envolve com Deus e enxerga em Deus tudo aquilo que Deus pode dar. E recebendo, ela faz essa relação. Olha, esse Deus é realmente um Deus bom, é um Deus bom de ser servido, porque na minha necessidade Ele me socorreu, mas Ele continua ainda com essa autossuficiência humana, ou seja, quando eu tiver uma outra necessidade, aí eu procuro esse Deus. Só que essa relação que ele teve com Deus é uma relação que trouxe um benefício somente humano, somente na área humana dele, material. E nós temos outras necessidades, que são as maiores e as principais, que são as necessidades espirituais. Quem, enquanto ser humano, pode enfrentar as hostes malignas espirituais? Nós não temos como, pessoal, sozinhos. Nós somos vencidos. Nós não somos páreo, nós somos alvo muito fáceis do diabo, dos demônios. E eu não estou dizendo que tudo que acontece conosco é por causa de diabo, é por causa de demônio. Mas existe esta condição e existe esta opressão das trevas sobre o mundo. E nem poderia ser diferente, porque o mundo ele é governado por quem? Justamente por esse que oprime. Por esse que traz esta opressão, disfarçando tudo isso, maquiando toda esta opressão com coisas que parecem agradáveis ao desejo do coração humano. O diabo pinta o quadro lindo, mas por trás dele é treva, é terror. Não é? Agora, quando nós passamos por uma experiência de vida e conseguimos então enxergar a nossa pequenez, a nossa limitação, e nos enquadramos como sendo pequeninos e dependentes de um ser maior, mais preparado para poder nos ajudar, para poder nos ajudar a crescer, para poder nos dar direção e derrubar esses obstáculos espirituais, essas adversidades espirituais. Quando então nós entendemos isso, aí nós estamos na condição ideal
de podermos adentrar no reino de Deus. Porque tem gente que acha que está no reino de Deus, né, achando que é o cara, que conhece a Bíblia de capa a capa, que tem uma relação com Deus maravilhosa e perfeita, e acha que ele pode lidar, ele sozinho com os dilemas da vida, né? Com as agruras da vida, ele pode lidar sozinho. Tudo bem que Deus pode ajudar, mas quando ele precisar, ele vai chamar Deus. Quando eu precisar. Então, quando eu precisar, eu firmo mais na igreja. Quando a coisa apertar, aí eu faço uma campanha. Mas quando a pessoa ela entra, ela entende e ela sente essa necessidade de Deus, de ter, não é, em Deus alguém que vai ajudá-la e apoiá-la, como um pai ajuda e apoia uma criança indefesa, fraca na sua estrutura, a crescer, a se desenvolver. Quando nós também admitimos isso é difícil para o ser humano admitir, não é fácil. Não é fácil o ser humano olhar para ele e admitir as suas imperfeições, não é? As suas limitações, as suas fraquezas. Não é fácil. Na verdade, a sua impotência para viver sozinho. Se a pessoa viver sem Deus, é igual uma criança viver sem pai. Ela vai viver, só que ela vai sofrer, mas ela vai perecer. Então, por que isso que Jesus fala, olha, vinde a mim os pequeninos. E a condição que existe aqui para entrar no reino de Deus, se admitir no reino de Deus, olha, é necessário que seja como uma criança. Acompanha a leitura comigo aqui, verso 15, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus no seu coração, não é? Como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, no reino de Deus. Então, é a necessidade de nós, então, termos isso na nossa vida, no nosso coração, dessa dependência. E é tudo aquilo que a natureza humana não quer, ser dependente. Ninguém quer. Ora, o pecado original lá no Éden aconteceu por causa dessa questão. O diabo propôs o que para o homem? Olha, se você comer do fruto, você vai ser independente, você vai ser como Deus, você não vai precisar de Deus. E o homem achou que o fruto era desejável de ser comido, ou seja, ele achou que essa ideia, ele comprou a ideia de não ser dependente de Deus. Foi aí que ele pecou, foi o primeiro tropeço. Eu posso viver sozinho. Aí Deus, você pode? Então vai. Tirou ele da presença dele lá no jardim do Éden, da presença de Deus. E aí começaram todos os problemas, pessoal. Começou tudo. Todo sofrimento. E eu tenho certeza que, assim como eu, você vai querer ter uma conversinha com Adão na hora que chegar lá no céu, não é verdade? E as irmãs com Eva, falando, onde é que você estava com a sua cachola, mulher? Onde é que você está com a tua cabeça? Né? Olha o que nós perecemos. Né? E os homens falando, Adão, onde é que você estava que você não cuidou dessa irmã, Adão? Né? Tem que ter que cuidar dela. Não é verdade? Então, é assim, irmãos. Nesse dia em que antecede o dia da criança, que nós possamos nesta noite aqui com essa mensagem, com esse ensino do Senhor, colocar o nosso, fazer na verdade uma análise, e olhar e ver que a gente não é nada sem Deus, sem o Senhor. E Jesus fez uma obra linda lá na cruz,
para que nós pudéssemos ter acesso a esse reino. Ó, que maravilhoso! Porque por nós mesmos nós estávamos tão perdidos, que a gente não tinha nem condição de ganhar essa pureza, de ganhar de tirar toda a malícia do coração e entrar nesse processo de santificação, porque sem a ajuda de Jesus, no sacrifício dele e o Espírito Santo, é impossível que nós possamos alcançar isso. Então que nós possamos viver nessa dependência sempre. Então vir na igreja, servir a Deus para mim, não é um ato de sacrifício. Não é uma coisa que se joga numa agenda. Hoje eu posso, hoje eu não posso. É algo da dependência. Eu preciso da presença dele. Eu preciso servi-lo. Eu preciso estar perto. Eu preciso estar no raio da ação das suas mãos poderosas, para ele me livrar, para ele me guardar, e para que nós possamos ser um testemunho disso na vida de muitas pessoas. Um testemunho glorioso daquilo que Deus é e não daquilo que Deus pode me dar. Deus é o tudo, Deus é o Pai, Deus é o protetor. Deus nos vê como pequeninos, nos vê como criancinhas que precisam, como um pai vê uma criança correndo um risco e corre lá, não é? Para poder não deixar ela cair, ou bater a cabeça na quina da mesa, ou quando a criança está enferma e corre com a criança para socorrê-la. Assim é Deus para conosco. Agora, se eu rejeito isso, se eu falo, não precisa Deus, deixa que eu já sou grande, já sou adulto, já sei me virar. Deus deixa, permite. Mas na verdade nós não passamos de crianças. Quem são os pequeninos? Diga aí para o teu coração, olha, não precisa falar, mas diga, eu sou o pequenino. Sou eu que preciso de Deus, sou eu que preciso da misericórdia dele, do favor dele, da proteção dele, do alimento dele, não é? E deixar um pouquinho a nossa altivez de lado, né? Às vezes nós somos muito até arrogantes em relação a Deus, não é verdade? Querendo resolver tudo da nossa maneira, do nosso jeito. Mas quando nós nos colocamos na dependência dele, Deus vem correndo nos socorrer, correndo para nos ajudar, correndo para poder nos proteger. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Nós já passamos até do horário do término do culto. Estamos fazendo aqui um esforço muito grande para que nós possamos então cumprir, não é, com essa redução do tempo de culto por causa das restrições, mas às vezes o Espírito Santo tem algo a mais para o nosso coração e nós vamos nos furtar de ouvir Deus falar ao nosso coração. Às vezes uma frase que é dita por Deus aqui nesse lugar muda a vida da pessoa, muda a vida de uma pessoa, e nós precisamos estar atentos a isso. Amém? Você que compreendeu a palavra de Deus, que Deus quer nos ver como crianças nesta noite, vamos nos colocar assim diante de Deus nesta noite e vamos nos colocar totalmente na dependência do nosso Deus. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta noite, por podermos estar aqui, Senhor, reunidos como tua igreja, diante dos teus altares, sentindo aqui, meu Deus, de forma intensa a presença do teu Espírito Santo, a tua presença aqui neste lugar. E diante da tua presença, Senhor, eu quero apresentar o teu povo, a tua igreja, e quero também, meu Deus, me prostrar diante da beleza da tua santidade, Senhor, reconhecendo
toda a minha pequenez, reconhecendo toda a minha limitação, toda a minha dependência, toda a minha necessidade em Ti, Senhor. Pai, vem com as Tuas mãos poderosas a nos guardar, a nos proteger, a nos ensinar a crescer espiritualmente, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui, meu Deus, convictos e certos que dependemos totalmente de Ti, Senhor, por causa da verdade que está estabelecida. Tu és Deus supremo, excelso, todo-poderoso, um Deus que tem todo o controle de todas as coisas, um Deus que não existe um impossível para o seu agir, e nós, Senhor, somos limitados, pequenos, meu Pai, fracos, Senhor, totalmente desprotegidos diante, meu Pai, das obras deste mundo. Então, meu Deus, nós nos colocamos nesta noite na total dependência dos Teus cuidados, Senhor. Nós glorificamos a obra de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador lá na cruz, que nos proporcionou, meu Deus, novamente podemos ter da Tua parte, Senhor, esta proteção, Senhor. Pai, nós Te agradecemos e Te pedimos, continua cuidando de nós, continua cuidando da Tua igreja, vem no socorro do fraco, vem no socorro do oprimido, Senhor, venha curar o enfermo, levantar o caído, meu Deus, venha fazer a obra do Teu Espírito Santo no crescimento espiritual de cada um aqui, alimentando, dirigindo, Senhor, que nós possamos na santificação poder ver a Tua face, meu Pai, e em nome de Jesus, derrama da Tua unção, fortalece cada um aqui na Tua força, e que nós possamos sair daqui alegres, sabendo que existe um Deus, que existe um Pai, que guarda os nossos passos, que não permite nos tropeçar. Ó Santo de Israel, guarda o Teu povo e a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa mais uma vez os nossos filhos, as nossas crianças, Senhor, sê sobre eles com a Tua mão, com a Tua proteção, e assim como o Senhor abençoou aqui no texto que nós lemos, que o Senhor possa abençoá-las também com Tuas mãos, Jesus. Nos abençoa, Pai, nos fortaleça na fé, derrama da Tua misericórdia e graça, é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. E todo aquele que crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia, glória ao Teu nome, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Amém, irmãos, que todos nós possamos ter uma semana abençoada, um feriado abençoado amanhã, família, com os nossos filhos. Deus abençoe grandemente a tua vida. Levanta as tuas mãos, eu quero abençoar você, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, e as doces e meigas consolações do Teu Espírito Santo, seja, Senhor, sobre todo o Teu povo, hoje e eternamente. E todos digam comigo, vamos aplaudir agora bem forte, para o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Levanta as tuas mãos na direção do teu irmão, da tua irmã. Isso, abençoa ele com a paz do Senhor. Uma boa semana a todos. Vamos em paz e o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.